Pô, se você tá na internet, provavelmente você sabe o que é um RPG de mesa hoje em dia. O que era bem raro antigamente, já que RPG sempre foi algo muito nichado, de um nicho de pessoas que, sinceramente, era bem xingada praticamente. Eu sempre gostei muito de RPG, sempre gostei muito dessa ideia de personagens agindo e principalmente de poder usar a criatividade em um jogo com dados. E bem, hoje em dia não é mais isso, hoje em dia a gente tem Ordem Paranormal, que é literalmente uma das maiores marcas e recentemente tá tendo uma temporada muito boa, que é o Hexatomb, e eu tenho acompanhado bastante esse RPG, por mais que Ordem Paranormal hoje em dia eu acho que o pessoal nem acompanha por ser RPG, em si por ser uma história muito bem escrita, com players muito cativantes e com basicamente toda uma produção que hoje em dia você quase não identifica que é um RPG, você só identifica porque tem rolagem de dados ali no meio para tomar certas decisões, mas se você vê hoje em dia, praticamente tem cutscene, tem um monte de coisa que já tira muito dessa vibe de RPG. E bom, como eu não sou o Selbit, eu vou contar um pouco dessas experiências que eu tive com RPG. Eu me chamo Horley e bom, basicamente eu comecei no RPG de mesa com um amigo meu muito antigo. Hoje em dia a gente não tem tanto contato, mas ele meio que me apresentou essa parada porque ele tinha um projeto de um RPG já há muito tempo e ele me chamou, e como eu tinha um certo preconceito e meio que medo de jogar RPG, já que eu sempre pensei que jogar RPG precisaria saber muito de matemática e era um tipo de jogo muito específico, eu acabei negando de início, mas logo quando eu comecei a pesquisar mais sobre e vi o quão legal poderia ser, eu acabei topando depois, e principalmente eu queria ajudar ele nesse projeto. E o meu primeiro personagem mesmo criado era para ser um ciclope, basicamente tanque. Eu sempre gostei muito de tanques em qualquer tipo de jogo online. Eu não sei porque, eu acho que ser super forte e meio que defender as pessoas é algo que sempre me cativou muito em tanque, então eu quis fazer um tanque ciclope, só que depois de um tempo meio que acabou que eu descartei esse personagem, porque ele era um pouco ruim, e não que o segundo personagem que eu criei seja bom, mas basicamente eu criei um anão alto. Não faz nenhum sentido isso, eu não sei o que eu tava pensando, mas basicamente o meu personagem se chamava Alberto Nicolau, e o Alberto Nicolau basicamente era um anão de 1,75 que tinha tomado uma poção pra ficar alto. Nas minhas primeiras mesas eu não tinha focado em nada de lore. A maioria dos players quando começa quer fazer coisas mirabolantes, mas como eu tava tentando aprender, eu tentei ao máximo simplificar a lore, só ser um anão que tomou uma poção. Foi muito legal porque toda a história do Alberto foi sendo construída durante o RPG. Basicamente eu tava contando a história do meu personagem ao longo das mesas que o mestre mestrava, e basicamente eu vi o quão RPG vai longe, sabe? O quão uma história consegue ser bem adaptada nesse gênero. Eu sinto que RPG de mesa é quase quando você vai num estúdio e se reúne com vários roteiristas e eles vão dando várias ideias e aos poucos você monta uma história fechada. E essa minha primeira experiência com RPG foi muito legal, porque depois dessa experiência com RPG eu só comecei a jogar mais e mais gêneros. Eu joguei Velho Oeste, medieval, cyberpunk, e depois disso ainda eu virei mestre. Eu comecei a planejar o meu próprio sistema, quase não mexo mais no meu sistema antigo, mas eu criei um sistema na época pra poder mestrar e tudo mais. E tipo, a minha primeira mesa foi muito interessante, por mais que muito caótica, que ser mestre de RPG, principalmente quando você acontece muito em percalço que impossibilita as pessoas de jogarem, meio que faz com que o mestre tenha que se virar o tempo todo, e é muito difícil, sabe? Tipo, por isso que eu entendo a complexidade de Ordem Paranormal, porque além de toda a produção de Ordem, tem que ter pessoas realmente comprometidas, e isso não é fácil de se fazer, é muito difícil de achar pessoas realmente desocupadas que queiram jogar um RPG do início ao fim. Mas depois que eu virei mestre, eu comecei a meio que expandir essas ideias e eu ver o quão RPG de mesa era legal, sabe? Eu comecei a contar as minhas próprias histórias e eu sinto que RPG de mesa é basicamente o melhor jeito de você contar uma história que você tenha, ou um roteiro que você tenha, da forma mais simples possível. Óbvio que você pode streamar, às vezes conseguir mais alcance, mas eu acho que se você realmente quer tirar uma história do papel, você consegue trazer isso para RPG de mesa, e ainda com um adicional de não poder prever tudo, porque eu acho que o melhor
melhor coisa do RPG é você não prever tudo. E eu, como mestre, tinha muitas coisas, planejava, fazia um monte de coisa e chegava meio que no dia da mesa, acontecia algo totalmente diferente. Então eu gosto muito desse gênero de RPG de mesa. Eu também cheguei a streamar um tempo atrás um RPG meu, que infelizmente não deu certo. Eu tava com um PC horrível e era tudo bem bagunçado. E como eu disse, é muito difícil ser mestre. Por mais que não pareça, é muito difícil ser mestre e encontrar pessoas que realmente tenham o tempo e às vezes pessoas que querem, porque a maioria do que acontece em RPG é a pessoa entrar no RPG e tipo, sei lá, no meio ela só cansar ou ela só sair. E aí tipo, toda a história que você escreveu, tudo que você se dedicou, meio que você tem que fazer um bem bolado pra substituir aquele player ou substituir aquele personagem. Isso quando aquele personagem não é super importante pra trama e você meio que tem que fazer um jeito daquilo dar certo. Então é muito difícil, mas era basicamente isso. Queria contar um pouquinho pra vocês da minha experiência com RPG, como eu gosto disso. Talvez daqui uns anos eu tente novamente adaptar alguma história minha pra esse gênero. A experiência criativa de você se unir com seus amigos, de você estar junto dos seus amigos, criando essas experiências, eu acho que talvez seja até melhor do que consumir Ordem Paranormal, porque é algo muito único seu e que se ficou marcado na minha memória, vai ficar marcado na de mais pessoas. Mas é basicamente isso. A gente se vê numa próxima. Tchau.